Olá, pessoal! A paz do Senhor a todos. Eu venho aqui agora contar para vocês um pouquinho da história de Davi, que se encontra lá em 2 Reis. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Assim, ele era temente a Deus. E tudo que ele iria fazer, ele orava antes, né? Mas só que teve uma vez que ele mandou os homens dele para a guerra. E assim, e ele ficou na casa dele. Ele não quis ir para a guerra nesse dia. E lá no terraço da casa dele, lá do palácio, ele avistou uma mulher formosa, sabe? E isso começou a despertar desejo nele, de saber quem era. E ele pediu para chamar essa mulher, né? E quando ela chegou até ele, ele seduziu ela e deitou com ela. Sendo que ele sabia que ela era esposa de um dos servos dele, que se chamava Urias. E esse servo dele estava lá na guerra, né? E mesmo assim ele resolveu se deitar com a mulher dele, com a esposa dele. E não teve temor nenhum ao Senhor. Tipo assim, pecou e é isso aí. E com isso a mulher voltou para casa dela. E depois de alguns dias ela falou para ele que ela estava grávida, né? E com isso Davi começou a se desesperar. O que eu vou fazer? Me deitei com a esposa do servo, que é meu braço direito, que é meu amigo. Eu não podia ter feito isso, né? E agora ela tá grávida. O que eu vou fazer? E ele pediu para chamarem ele lá da guerra. Trouxe ele, tipo, com uma desculpa para ele poder, tipo, descansar. E na cabeça de Davi ele queria que Urias fosse para casa dele para poder, né, passar a noite com a esposa, para ele poder se livrar desse mal. Porque Urias se deitando com a esposa, jamais ninguém ia saber que o filho seria dele, né? Para as pessoas o filho ia ser do Urias mesmo, o pai mesmo. Então assim, só que Urias, ele era um servo muito assim, muito justo, sabe? E ele chegou até Davi e falou assim: não, Davi, eu não quero ir para casa. Eu prefiro voltar lá para a guerra, porque eu preciso ajudar meus amigos, né? Não é justo deixar eles lá e eu aqui descansando, né? Me despojando. Então assim, Davi não teve outra solução a não ser mandar ele para a guerra de novo, mas com uma estratégia de botar ele na frente dos homens de guerra, né? Para ele poder morrer. Davi, tipo, armou uma emboscada para ele. Vamos botar assim, para vocês entenderem. E assim foi feito. Davi enviou ele. Ele ficou na frente e acabou sendo morto ele. E se eu não me engano, acho que mais 2 pessoas, né? Ou até mais pessoas. E assim, isso chegou até os ouvidos de Davi que Urias, seu servo, tinha morrido. E mais outras pessoas. Chegou até o ouvido da esposa de Urias, de Betseba. E assim, Betseba, ela viveu aquele luto, né? E Davi esperou acabar esse luto
e tomou ela como mulher, botando ela para morar com ele e tal. E com isso, antes do filho dela nascer, o profeta Natan chegou até a casa de Davi e falou assim: Davi, o Senhor ele não se agradou daquilo que você fez, de ter mandado Urias para frente de guerra, de você ter sido responsável pela morte dele, pela morte de um inocente. E com isso, eu vou amaldiçoar a sua casa. Seu filho que vai nascer, ele vai morrer, ele não vai viver. E a sua casa vai ser amaldiçoada. E assim, o que eu entendo com isso? O filho de Davi nasceu e ele ficou desesperado, ele orou, ele jejuou, mas só que o filhinho dele não sobreviveu. E o que acontece com isso? Não adiantou ele ter jejuado, não adiantou ele ter orado, porque o pecado dele estava sobre ele. E assim, o que o Senhor falou fortemente ao meu coração? Que a gente, quando a gente peca, a gente pode até se arrepender. A gente pode até se arrepender, pedir perdão para Deus. E Deus, Ele perdoa a gente. Ele perdoa. Mas não quer dizer que as consequências ela não vai ver. Dependendo do seu pecado, quem vai sofrer as consequências é quem você mais ama. Então, cuidado com as ciladas de Satanás, porque o diabo, ele é astuto, o diabo ele é inteligente, mas só que a gente precisa estar alicerçado ali na palavra para que a gente venha ser mais sábio do que ele, para que a gente não venha cair nas ciladas dele, porque o diabo, ele só quer nos matar, ele só quer vir para roubar e para destruir a nossa vida. Então, a palavra de hoje para você é: fica atento. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um aqui poderosamente.